Rony Araújo com vocês, aqui o Power Jovem. Nós estamos aqui na conferência Tenho Sede, fazer uma entrevista com o Davi lá. Chega com nós que nós vamos lá pra dentro, já tá rolando e nós vamos fazer essa entrevista. Será que a gente consegue? Vamos lá! Vamos lá, galera! Estamos aqui na conferência Tenho Sede, Davi Lago acabou de ministrar e nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo bem rápido. Eu tive lendo algumas coisas a respeito, tive acompanhando o seu trabalho. Você foi pastor muito novo, desde 2006 você é pastor, você vem de uma família de pastores, trabalha na Igreja Batista Getsemane, um pastor muito abençoado. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Davi, é o seguinte: Belo Horizonte tem sido um celeiro de pastores de jovens que tem impactado essa nação nossa. Pastor Luciano Barreto, vocês, têm sido referências. O que é que tem naquela cidade, ou o que é que tem nas pessoas ali? Como que eles encaram esse lead, essa forma, esse chamado que tem despertado e alavancado de uma forma geral? Belo Horizonte tem sido realmente exemplo para a nossa nação. Conta um pouquinho sobre isso. Belo Horizonte é uma cidade, uma capital recente, né? Ela foi fundada em 1897 e desde o início ela teve a presença não só da Igreja Católica, mas da Igreja Protestante. Então, desde o início da cidade, da fundação, tem a Igreja Batista Central, a primeira igreja batista na Praça Raul Soares. Então, Belo Horizonte tem um diferencial. Os pastores em Belo Horizonte, desde o início da cidade, de um modo ou de outro, influenciaram, contribuíram com o crescimento da cidade. Isso gerou, no meio do século XX, uma viabilidade em Belo Horizonte para ser um catalisador de um avivamento que aconteceu nas igrejas batistas especificamente, que foi a renovação carismática dentro da Igreja Batista. Então, a Igreja Batista da Lagoinha foi a primeira igreja que recebeu uma visitação do Espírito Santo através de homens como José Rego do Nascimento, meu pastor querido, faleceu recentemente, o pastor Ernesto Tonini, que iam na década de 60, 70 para lá, avivando os jovens desde aquela época. Isso se espalhou pelas igrejas presbiterianas. Então o pastor Antônio Menezes, da igreja presbiteriana em Contagem, começou um trabalho na década de 80 chamado Cidade Voadora. Então é uma cidade muito tradicional, na presença pastoral nas decisões da cidade. Segundo, nessa trabalho de jovens não começou agora de 10 anos para cá. Sim. Há décadas, 60, 70 anos tem essa presença de oração, de retiros. Então a MPC, Mocidade para Cristo, pastor Marcelo Gualberto, há muito tempo, a BU muito forte em Minas Gerais, em Viçosa, reverendo Elber Lencésar, que também foi para o Senhor recentemente, homens pioneiros do Evangelho, né? Então o que acontece hoje com a Igreja Batista Central, a Igreja Batista Getsemane, a Igreja da Lagoinha, na Savassi, trabalhos incríveis sendo realizados na 8ª Igreja Presbiteriana e outras igrejas, a Igreja Ágape, Videira, Bola de Neve. É uma cidade que realmente tem recebido uma visitação do Senhor sequentes, visitações sequentes, com muito esforço, com muito respeito de uma geração por outra. E para encerrar sobre Belo Horizonte, algo que me chama muita atenção em BH é que lá os pastores ainda são muito respeitados. Em alguns locais do Brasil, não adianta você falar assim, fulano é pastor, a pessoa até acha ruim. Você tem que, em algumas cidades, tem que falar assim, fulano é um pastor sério, ou fulano é um pastor de Deus. Fulano, agora Belo Horizonte não. Tem muita gente que não é crente, que não gosta de igreja, mas as pessoas respeitam, porque são homens casados com a mesma mulher, homens há décadas no ministério, problemas como qualquer pessoa, mas homens como o pastor Márcio Valadão, como o pastor Jorge Linhares, meu pastor na Igreja Getsemane, pastor Paulo Mazzoni, reverendo Jeremias Pereira, reverendo Lutigero Bonilha Moraes, que por muitos anos na primeira presbiteriana, são homens de Deus naquela cidade que trazem um peso espiritual para Belo Horizonte e sem dúvida fazem parte dessa construção geracional para BH estar onde está hoje, nesse cenário de pregadores, evangelistas, movimentos que partem dentro da igreja. Amém. Conta um pouquinho desse trabalho com os jovens que você realmente tem feito, que você é líder geral da igreja Getsemane, lá, Batista Getsemane. Conta um pouquinho desse trabalho, porque o pessoal do Power Jovem, do Power Jovem TV, conhecer esse trabalho seu que você tem lá com essa juventude. Mais de 4.000 jovens têm trabalhado lá juntamente com a igreja inteira. Conta um pouquinho desse trabalho aí. A Igreja Batista Getsemane tem mais de 40 anos, é o pastor Jorge Linhares. E de 2012 a 2014,
eu fui o líder da mocidade, substituindo o pastor Lucinho Barreto. Mas algo muito legal que aconteceu lá, que eu pude participar, foi um trabalho de unidade entre as lideranças. Nesse período que eu liderei os jovens, eu comecei a conversar com algumas pessoas. Poxa, por que nós não encontrávamos os pastores de jovens na cidade para orar? O pessoal muitas vezes é apavorado. Para fazer o quê? Para nada, para orar. Só calma, gente. Pelo amor de Deus, o pessoal muito apavorado. Calma, respira, vamos conhecer o outro. Quem é você? Qual é o teu nome? Onde você mora? E aí nós começamos um trabalho, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Começou com um grupo no WhatsApp, conversando, conhecendo, convivendo um com o outro. E aí, naturalmente, surgiram frutos. Então, em 2014, no início do ano, nós realizamos um evento na 8ª Presbiteriana, promovido por todas as mocidades. Nós reunimos 200, 300 líderes de jovens. Já no segundo encontro, a gente tinha o dobro. Nós bancamos do próprio bolso dos pastores de jovens um livreto sobre disciplinas devocionais como chave para o avivamento espiritual da juventude. E até hoje, esse grupo está ativo, conversando, orando. Então, nunca teve um avivamento sem unidade da igreja. Não existe. A unidade muitas vezes ela aparece como uma premonição de algo que vai vir de Deus. Às vezes ela é um fruto no meio do avivamento, mas nunca teve um avivamento com a igreja desunida. Na história do cristianismo, dos grandes marcos de visitação de Deus, passa pela humanidade. E hoje, nessa época, onde qualquer coisa é razão para dividir, mais do que nunca é necessário as pessoas de Deus, na cruz de Cristo, você se coloca vulnerável, entende? Tira de lado as chatice, nós temos que orar, buscar, porque enquanto cada um fica querendo se exibir, muitas vezes tem cidades que vão ficar exibindo, brigando com o outro, falando mal do outro, e aí, sabe quem está feliz? As trevas ficam felizes de ver lares desunidos, de ver pessoas tristes, pessoas deprimidas. Então nós temos que salgar, ser luz, como diz o Salmo 133, isso passa pela unidade dos irmãos. Amém. E só para finalizar, que mensagem você pode deixar para a galera da conferência lá, para essa galera daqui da cidade de Sumaré? A gente tem realmente levantado um trabalho aqui de jovens também parecido, se espelhando realmente lá em Belo Horizonte, nessas pessoas, nesses líderes de Belo Horizonte. A gente tem usado os espaços públicos da cidade também, como aqui o anfiteatro, para fazer esses eventos. Que mensagem o senhor deixa de incentivo para o pessoal do Power TV, para o pessoal que vai estar na conferência do Power Jovem lá? Que mensagem o senhor poderia deixar assim para essa galera mesmo? Então, vá para Cristo, corra para Cristo, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, Jesus disse. E uma pessoa que vai aos pés de Jesus, deixa Jesus tirar esse peso do coração. Tem muitas pessoas sofrendo, muitos jovens sofrendo de síndrome de salvador do mundo. Não, Jesus salvou o mundo. Você tem que seguir os passos de Jesus, mas Jesus já salvou o mundo. Então eu queria deixar isso para vocês, sabe? Amem Jesus, leiam a palavra de Cristo, deixe Jesus controlar suas emoções, deixe de ser carente, problemático, complexar demais. Olha, vá para os pés da cruz, vá para Jesus, abrace Jesus, viva com Jesus. E aí vai ser fruto, vem naturalmente, entende? Você começa a gerar frutos espirituais. Envolva-se, sabe? Você está aí na internet agora, sei lá, procure coisas de Deus. Eu estou vinculado ao movimento Dunamis também. Tem tanto material bom, né? Nas universidades, tantas coisas maravilhosas acontecendo, movimento mosaico. Inclusive você teve um movimento dentro da faculdade. Sim, lá em Belo Horizonte, a Rede Fé Inteligente, mas agora tem o movimento Dunamis, tem o movimento mosaico, que é um movimento de amizades, a Missão Mais, que ajuda refugiados, são vozes da nossa geração se levantando para falar de Jesus, tudo isso para falar de Jesus. Eu queria estar dizendo isso. O Brasil está completamente desunido, tantas pessoas tristes, tanta incerteza, é o momento da igreja salgar, iluminar, para as pessoas verem as boas obras e glorificar o Pai que está no céu. Então, Brasil é o nome de uma planta que está em extinção. Qual Brasil está em extinção? O nome do nosso país é uma planta sendo extinta, mas não é possível que nós vamos deixar o país ser extinto. Está na hora dos filhos de Deus brilhar. Brilhe como José, brilhe como a rainha Esther, brilhe como Daniel na Babilônia, brilhe. Nós temos que brilhar como Jesus. Ser a luz do mundo, resplandeça a luz de Cristo. É isso. Obrigado, galera. Power Jovem, obrigado, Davi. Tamo junto. Valeu.